Irmãos, em Hebreus capítulo 12, retornando aos nossos estudos, nesse capítulo 12 de Hebreus, vamos ler a partir do versículo 14. Assim está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Depois de algum tempo que temos considerado esse texto, lembrando que nós o dividimos em três partes. Nos versículos 14, só o versículo 14, ele se constitui naquilo que a gente chama de primeira parte, e é o que nós estamos considerando. No versículo 15, nós temos a segunda parte, quando o tema é: evitem os males que conduzem à desclassificação, porque está escrito que aqui temos que atentar diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. A terceira e última parte corresponde àquilo que está escrito nos versículos 16 e 17. Fujam da impureza e do caminho desastroso de Esaú. Bem, quanto à primeira parte, que é o que nós estamos considerando, nós dividimos em três subpontos: a busca imperiosa pela paz com todos, primeira parte desse versículo 14, a busca imperiosa pela vida que agrada a Deus, que diz respeito a outra parte do versículo 14, que diz seguir a santificação, aonde estamos, e a última parte do versículo 14, que é o final feliz aos de vida santificada, aqueles que de fato seguiram a paz com todos e a santificação, porque ele disse: sem a qual ninguém verá o Senhor. Ora, quando estivemos considerando aqui esse versículo 14, vimos já seguir a paz com todos. Isso foi algo que nós tivemos a oportunidade de considerar de forma com vagar, paciente. E então chegamos ao subponto aqui do versículo 14, que é a busca imperiosa pela vida que agrada a Deus, porque ele fala seguir a santificação. Então, fizemos algumas perguntas. A primeira delas foi: o que é santificação? E vimos falando de forma muito resumida, que a santificação se constitui na nova humanidade, ou humanização. É um processo de humanização. Isso nós vemos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E na sua humanidade ele teve progresso, porque ele começou como criança, nasceu e então foi crescendo em sabedoria, graça e a estatura diante de Deus e dos homens. A mesma coisa, isso também diz respeito aos crentes a partir do momento em que eles nascem de novo. Ora, mas aí perguntamos, como agir de modo santo e agradável ao Senhor? Isso dentro desse seguir a santificação.
Então, já vimos também, a ideia no final é sendo obediente à palavra do Senhor. Isso não significa dizer que nesse mundo nós alcançaremos a perfeição, porque é impossível. A perfeição dá-se-á quando se morre, num sentido, e isso acontece, já ficamos livres desse corpo de humilhação e também já ficamos longe, distante dessa carne que nos leva a pecar. Em outras palavras, da fonte do pecado. Agora, vem aquela pergunta que é a terceira delas, que foi: por quais meios podemos alcançar a santificação? Então vimos que essa santificação, ela se alcança pela comunhão com o Senhor, pela comunhão com os verdadeiros crentes, pela oração e meditação na palavra do Senhor, e é o aspecto que nós agora retomaremos, que é a pergunta, uma pergunta: por que há necessidade de associar a paz e a santificação? Porque o texto é muito claro, mas a gente precisa fazer uma pergunta para ele. O texto diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ora, é possível alguém pensar que está seguindo a paz com todos? Afinal, não há inimigo. Ele diz assim, ele pensa consigo mesmo: eu não tenho inimigos. Ele pensa consigo mesmo: eu tenho vivido e não dou lugar para ninguém ser meu inimigo. Então ele morre pensando que seguiu a paz com todos. No entanto, pode ser que ele tenha falhado exatamente no que faz diferença dessa paz com todos. E qual é? O que faz diferença nessa questão de seguir a paz com todos? O que é? O texto está dizendo o que é: a santificação. A santificação faz toda a diferença. Então, a gente tem que perguntar: por que a necessidade de associar a paz e a santificação? Meus irmãos, vocês lembram que quando o Senhor Jesus estava no final da sua caminhada aqui, dois homens que eram inimigos, Herodes e qual é o outro? Pilatos, fizeram as pazes. Eles fizeram as pazes, no entanto, não havia santificação nem no outro, mas fizeram as pazes. Então, nós temos que considerar isso aqui como algo muito sério, muito importante, porque andar com as pessoas, tudo bem, e festejando, e lá vamos nós, mas pode ser que ocorra aquilo que o Senhor Jesus disse: quando um cego guia outro cego, ambos cairão aonde? No barranco. Mas eles estão caminhando juntos. Por isso, esse qualificativo para fazer diferença no que diz respeito a seguir a paz com todos. Eu não brigo com ninguém para que ninguém brigue comigo, mas pode ser que para que ninguém brigue comigo, eu ande distante da santificação. A verdadeira paz, portanto, só é possível se houver santa comunhão com Deus, a fim de que toda a verdade seja estabelecida. Meus irmãos, é a Escritura que diz, sempre vamos dar uma olhada em Romanos, no capítulo 12,
O próprio apóstolo Paulo, o homem que escreveu 1 Coríntios 13, que é conhecido pelo capítulo do amor, no capítulo 12 de Romanos, ele diz aqui no versículo 17, culminando com o versículo 18: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E nós podemos ler juntos o versículo 18. Podemos? Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então vem uma pergunta que sabemos responder, imagino eu. Nosso Senhor Jesus, segundo o versículo 17, ele não tornou mal a ninguém. Segundo o versículo 17, nosso Senhor Jesus se esforçou por fazer o bem perante todos os homens. Mas quando chega o versículo 18, eu pergunto: o Senhor Jesus teve paz com todos os homens? E ele foi chamado de príncipe da paz. Ele não teve paz com todos os homens. Por causa dele? Não. Não foi por causa dele. Por isso, Paulo pôde dizer: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Meus irmãos, esse é um aspecto que, de alguma forma, traz, por incrível que pareça, consolo. Consolo? Sim. Porque nessa nossa caminhada, nós não vamos conseguir agradar a todos. Nessa caminhada, nós não vamos caminhar com todos. Nessa caminhada, nós vamos encontrar quem nos persiga. Por isso, o texto bíblico escrito pelo apóstolo Paulo é bem enfático. Ele disse: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Quanto aos impostores e perversos, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quando eu era bem jovem, mas bem jovem, tinha uma pessoa que era vizinho de rua, que era uma família assim bem conhecida ali naquela região onde eu morei. E ele era muito chegado a mim, ainda que não fôssemos crentes, mas ele tinha muito apreço comigo e eu tinha muito apreço com ele do ponto de vista de pessoas não crentes que se dão. Ele tinha uma irmã muito bonita e um cidadão, ele passou a gostar daquela moça muito bonita. Ele morava na rua principal, um pouco distante. E quando ele começou a se aproximar da casa daquele meu amigo, que hoje, para você ver como ele é um general, não sei de quantas estrelas, o que tinha a irmã muito bonita. Não vou dizer o nome dele, senão fica feio. Você vai lá no Google e vai achar ele. Ele era muito chegado, como eu disse, tinha um apreço por mim. Esse moço que gostava da irmã dele, começou e dava presente, etc. Ele só se chegava um pouquinho para mim, porque ele sabia que o futuro, talvez, que nem isso aconteceu, o cunhado dele, gostava muito de mim, não escondia isso de ninguém, nem da família dele, nem de ninguém. Mas ele queria ser amigo do futuro pseudo-cunhado dele. E um dia, ele falou uma coisa para mim que eu achei, nunca mais esqueci.
Muitos de vocês aqui não tinham nascido ainda. Ele disse: Jaime, quando um homem não pode ser inimigo de outro, ele se torna amigo. Você já tinha ouvido falar isso? Você vê, eu contei a história longa. Por que não disse logo o que ele falou? Porque para dar um gostinho de, né, a ilustração e tá. E realmente ele nunca gostou de mim. Ele demonstrou isso, nunca gostou de mim. E ele disse muito sério: quando um homem não pode ser inimigo de outro, ele se torna amigo. Aliás, lá vou eu falando da vida dos outros. Você sabe que Solano Portela é uma pessoa bem chegada. E muita gente diz assim: olha, ele é seu amigo íntimo. Ainda diz assim: seu amigo íntimo. E eu já disse para o Solano, no dia que você morrer, se você morrer primeiro do que eu, algumas pessoas que querem bem a mim, por causa de você, não vão mais querer bem a mim. O que o texto está dizendo? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, é simplesmente algo quase abominável uma pessoa se chegar a outra porque sabe que vai ter benefício de forma interesseira. Então, essa paz não é uma paz santificada. Essa paz não pode ser considerada como sendo boa coisa, porque o desdobramento disso é terrível. Não verá o Senhor. Vocês estão entendendo? Não é fácil. Há muito tempo que eu não me alegrava como me alegrei ontem. Eu contei parte da história. Agora eu vou contar outra parte da história e vocês não vão entender, não entenderam a primeira, também não vão entender a segunda, mas vocês vão entender o que quero dizer. Há alguns dias, eu recebi um convite de duas pessoas queridas. Só que o convite delas confrontava diretamente com o que a Escritura diz. E eu fiquei incomodado, eu disse às duas pessoas: olha, eu só posso lhe responder daqui, ou amanhã ou depois, eu preciso de 2 dias para pensar. E fiquei pensando. Chegou de madrugada, já do dia que seria fim do prazo que eu tinha dado. Aí eu escrevi para as duas a mesma coisa. Disse: olha, estou na presença do Senhor. E Ele sabe que o que eu vou dizer para vocês tem um custo para mim. Em outras palavras, não posso aceitar o convite de vocês. Tudo bem? E nada de vir resposta. Vocês sabem que tem pessoa, cada um usa o critério que quer. Tem gente que não quer que se saiba que ele leu a mensagem, então ele coloca lá, chega 2 pauzinhos, mas ele não quer saber. Você já sabe. Se tiver azulzinho meu, é porque eu já vi. Não necessariamente li, porque às vezes tem um escorrega lá e... Você sabe o que eu estou falando, sabe? Mas tem gente que você não sabe se ela leu sua mensagem ou se não leu. Mas também ela não sabe se o outro, quando é o caso dela, lê. Não é assim? De um lado e do outro. Pois bem, não sabia, não veio nada, e passou uma semana e nada, não veio resposta nenhuma. Quando foi ontem, a pessoa escreveu dizendo, em outras palavras: pastor, entendemos a sua posição, mudamos a nossa, e o senhor pode agora aceitar? Eu quase chorei de alegria. Eu disse: sim, posso aceitar. O Senhor venceu no caso deles, e o Senhor me deu
graça também da minha parte. Mas, irmãos, a coisa era tal que eu podia ter ganho 2 inimigos se o Senhor não tivesse agido. Vocês entenderam? Mas eu não abri mão do que eu não podia abrir mão. Segui a paz com todos e a santificação. Alguma dúvida? Daí, meus irmãos, a garantia da verdadeira paz está em sermos achados em paz com o Senhor. Isso é outra coisa muito especial. Porque pode ser até que as pessoas queiram dizer que você não está certo, queiram dizer que você não está bem, mas quem vai definir isso é o que Paulo disse aos Colossenses no capítulo 3, no versículo 15, quando ele fala assim: seja a paz de Cristo o árbitro, ele que vai julgar, o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Em 2014, mais ou menos, eu sofri um baque muito grande. Não foi pequeno, foi muito grande. E eu já estava a ponto, como vocês conhecem, jogar toalha. Você já ouviu falar, não tem isso? Jogar toalha? Já estava a ponto de jogar toalha. E então, eu recorri a uma certa pessoa e falei para ela o que estava acontecendo e o que teria eu de dizer como resposta a uma situação. Aí a pessoa disse: você pode fazer o seguinte. Aí deu caminhada, encaminhou. Era uma reunião. Eu fui para a reunião. Ninguém sabia o que eu estava para fazer. Na reunião estavam pessoas que me conhecem, ligadas a mim, mas ninguém sabia o que é. E tinha todo um aparato para se comemorar algo se porventura eu não mudasse de ideia. Então cheguei no momento, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista eclesiástico, o que eu estava para fazer era correto. E eu então disse: senhores, permitam-me falar. Quiserem pedir, não me deram o microfone. Todo mundo falava no microfone, mas a mim nessa hora não deram. Eles: tudo bem, eu falo sem microfone mesmo. Eu disse: eu quero desfazer o que fui quase obrigado a fazer, segundo a Constituição. Meus irmãos, essa minha atitude causou um desconforto sem precedente, que até hoje eu sofro danos por isso. Mas se você me perguntar: e a paz de Cristo? Eu lhe respondo com temor: estava no meu coração. Seja a paz de Cristo, essa paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Irmãos, vocês vão ter a oportunidade de se verem, se não já se viram, em situações em que, mesmo vocês querendo fazer o contrário, mas vocês vão ter que tomar uma decisão. E a sua decisão provavelmente não vai agradar a todos,
Mas se tiver a paz de Cristo no coração de vocês, fiquem, é uma redundância, continuem em paz com a paz de Cristo. Durma, apesar de durma. Tudo bem, meus irmãos? Portanto, devemos nos empenhar na busca dessas duas virtudes, tanto da paz quanto da santificação. E evitemos, portanto, aquela ideia de fazer algum tipo de beneficência, de jogada, para dizer que está tudo bem quando não está tudo bem. Ok? Tem alguma pergunta? É? Hoje esqueceram de mim. Eu estou vendo, olhei para um lado, olhei para o outro e vi que esqueceram de mim. Tudo bem. Tem uma pergunta. Assim. Como? Tem uma pergunta. Sim, senhor. Que é da semana passada, que a pessoa reenviou perguntando se eu poderia responder hoje, que tem a ver com liderança eclesiástica. Ah, não. Eu sinto muito, eu espero que a pessoa fique em paz comigo. Mas se eu for responder sobre liderança eclesiástica, vai fugir totalmente do assunto que nós estamos vendo. Aí faz o seguinte, diga à pessoa, ela deve estar ouvindo, né, que eu me proponho a responder depois da escola dominical. Você me diz, eu já fiz isso, eu faço, eu respondo por um áudio, eu escrevo, alguma coisa assim. Tudo bem? Mas é complicado voltar para... Pois não. Pergunta do irmão, lembrando que só quem agradou de modo plenamente ao Senhor foi o seu Filho, o Senhor Jesus, o qual ele disse, este é meu Filho em quem minha alma se compraz. E a pergunta é, o que pode fazer eu, pecador, o que posso fazer eu, pecador, para agradar ao Senhor? A pergunta é boa e ela tem a ver com o que nós estamos considerando aqui, sem dúvida nenhuma. O que é que eu posso fazer, sendo eu pecador, em termos de ações mesmo, para agradar ao Senhor? É simples. Eu preciso ser achado sempre no Senhor, se eu quiser agradar a Deus. Por quê? Primeiro, o Senhor me deu vida por causa do seu Filho. Segundo, o Senhor me deu a fé, na qual hoje eu me deleito, por causa do seu Filho. Terceiro, o Senhor se tornou meu amigo por causa do seu Filho. Por isso diz que, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu preciso fazer as coisas por causa do Senhor Jesus e no Senhor Jesus. Ah, os jovens querem casar? Casem-se como? No Senhor. Ah, eu preciso trabalhar. Como é que eu devo trabalhar? Para agradar os homens? Não, para agradar ao Senhor. Ah, eu preciso de recreação. Como é que eu devo recrear-me? Recreie-se no Senhor. Tudo eu preciso fazer estando no Senhor. De forma que qualquer outra coisa que eu fizer, se não for no Senhor, eu não vou agradar a Deus de maneira alguma. Nossas obras, sem o Senhor, não passam de trapos da imundícia.
Não é mundiça, como diz a minha filha Noemi, não sei onde é que ela aprendeu esse negócio, mas é imundícia, resto de menstruação feminina. E outra pergunta é? Pois bem. Sim? Outra coisa, esse impossível cabe à relação entre irmãos. Com relação à questão do coração, eu penso que lá no caso de Evódia, é possível que as duas do coração sentissem que tinham paz. Pergunta do irmão refere-se como julgar esta questão, se possível. A palavra possível tem de paz com todos os homens. Primeiro, definir o que é possível. Segundo, quando a gente lembra do caso de Evódia e Sintique, podiam elas estarem julgando que elas estavam em paz consigo mesmas, considerando aquela dificuldade que tinha entre as duas? Tá. Vamos lá. Ele colocou a questão vamos dizer, da relatividade em cima do se possível. Ora, a Bíblia é tão consoladora, a Bíblia é tão, vou dizer assim, graciosa, que ela não põe um cabresto nos crentes. Ela diz, se possível. Então, não sou eu que vou dizer o que é possível para o senhor ou para ele. Não, cada um tem que ver o que é possível. É possível. Por exemplo, foi possível ao Senhor, vou ser repetitivo, ter paz com todos os homens? Já vimos, não. Aí respondemos também a segunda pergunta, mas por que ele não teve paz com todos os homens? Por causa dele? Não, por causa dos homens. Segunda coisa, ainda dentro do se possível, quem vai, e aí a gente entra na terceira, na outro aspecto, quem vai julgar a mim e a cada um de vocês é o que eu acabei de ler, a paz de Cristo. Ora, se Evódia e Sintique pensassem, eu não sei, a gente tem que perguntar para ela, agora a resposta é só quando a gente estiver na glória. Tem que perguntar para ela, se Evódia e Sintique tinham a paz de Cristo, isso é outra coisa. Agora, eu respondo uma coisa diante do Senhor. Já falei isso aqui muitas vezes. No dia em que eu não puder orar por um irmão meu, eu digo, eu não tenho a paz de Cristo. Eu não estou conseguindo orar por esse irmão. Aí sim. Mas enquanto eu estiver orando pelos meus irmãos, eu fico tranquilo, porque nisso reside a paz de Cristo no meu coração, nesse sentido. Ok? Pergunte à pessoa se ela aliás, não está ali. Você entendeu a minha resposta? Então é uma questão muito pessoal, muito subjetiva. Agora, cada um saiba o que está fazendo. Ora, nós que lidamos, todo líder enfrenta dificuldades. Eu conheço gente que me procura querendo o benefício da minha parte, mas não gosta de mim. Mas por uma questão de interesse político eclesiástico, me procuram. Querem que eu dê um exemplo? Vou dar um exemplo aqui mesmo. A questão agora eu falo com temor, da emancipação do seminário. Tem gente que me procura porque sabe que eu tenho vários contatos, muitas pessoas de fora que têm uma boa relação comigo e então querem tirar proveito disso. Pensa que eu não sei? Eu sei, mas eu tenho que fazer, eu faço. É problema da pessoa. Eu tenho que estar com a paz de Cristo no meu coração. Isso sim. Sim, senhora. Então não fale.
Se seu marido não quer que a senhora fale em público, não fale em público. Ah, é? Tá, olha a conversa. Olha essa conversa aí. Olha. Sim, senhora. Eu ouvi, deixa que eu vou replicar isso aqui. Eu ouvi, deixa eu falar. A irmã está dizendo que ela teve uma dificuldade num certo dia em relação e foi processada pelo Estado. E ela está perguntando se ela pode processar o Estado, não é isso? Se puder, processe. Briga de gigante. Pode processar. Entendeu a resposta? Se puder, processe. O Estado não está nem aí, ele disse, pode processar, mas se tiver, processe. Não é um direito, a Constituição dá o direito para a pessoa fazer isso, buscar a defesa, sua própria defesa? Não vejo nenhuma dificuldade. Certo? Agora, processe tendo a paz de Cristo no coração, tá? Interessante, né? O que é isso, paz de Cristo no coração? Sem ressentimento, sem ódio. Aí você vê a paz de Cristo está lá no coração. Isso é bom que se diga. Pois não. Eu queria que o senhor pudesse me explicar no versículo de Mateus 10, versículo 34, onde fala assim, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Ok, muito boa lembrança. O que ela disse? A irmã está pedindo para o senhor trazer uma explicação quanto ao texto de Mateus 10, 34, que diz, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Continue, leia depois o restante, por favor. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Ok. Não é difícil nós olharmos para esse texto e encontrarmos a solução da aparente contradição com o que a gente está dizendo. Ele é o príncipe de quê? Da paz. E ele agora está dizendo, não vim trazer paz à terra, e sim espada. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Onde nós encontramos a solução para isso? Ele está dizendo que não veio trazer paz a quê, irmãos? Terra. Mas, e agora? Nós acabamos de ler, seja a paz de Cristo árbitro, aonde? No vosso coração. O reino de Deus, ele é implantado no sentido que estamos vendo no coração de todos os verdadeiros crentes. Não é na terra. Na terra vai acontecer isso, espada. Vim causar divisão, porque quando um homem se converte numa casa, ele passa a ter o Espírito Santo, cujo fruto é paz, amor, alegria, paz. No entanto, ele vai enfrentar uma guerra, porque os da sua casa não vão aceitar agora alguém manso, alguém que agora fala e procura glorificar o Senhor Jesus. Então, esse tal vai ser perseguido na sua casa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E, de fato, ele não veio trazer paz à terra, ele veio trazer espada, nesse sentido. No entanto, ele veio trazer paz ao coração de todos os verdadeiros crentes. Isso é bonito demais. Que pergunta boa, muito oportuna. Muito obrigado. Vocês entenderam? O mundo nos odeia ou nos ama?
nos odeia. É por isso que eu não acredito, irmãos, em amizade chegada de crente com não crentes. Eu não acredito. Não existe isso. É impossível uma amizade sincera entre crente e não crente. Porque se houver isso, aquele crente está deixando de fazer o que a Bíblia diz. Porque uma das coisas que tem é assim, sabe como é que a amizade de crente com não crente, quando está junto, ele diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu quero ser seu amigo, seja meu amigo, mas não fale de religião comigo não. Vocês já ouviram isso? Pronto, está aí, você aí se engole a si mesmo, não vai falar de religião, não vai falar do Senhor Jesus, daí você vai ter amizade comigo mesmo, senta à mesa com ele, faça o que você quer com ele, porque ele não quer que você fale da Bíblia. No entanto, se você estiver falando da Bíblia, ele vai se afastar de vocês. É isso que Pedro nos diz em certo sentido. Olha, eu estou abrindo minha Bíblia aqui, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, diz ele assim, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne, no corpo, no caso, deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E então ele fala, porque basta o tempo decorrido para ter de executar a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedice e em detestáveis idolatrias. Por isso, vamos ler juntos? Versículo 4. Difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Irmão, não tem jeito. Não tem jeito. Não, é impossível um crente no seu trabalho fazer as suas obrigações buscando agradar ao Senhor. Ele vai ter inimizade, ele vai ter inimigos. Primeiro, ele não admite chegar atrasado no trabalho, chega mais cedo do que os outros. Ele não admite fazer enrolação no seu trabalho, ele produz bastante e ele vai ser chamado, não vai demorar. De o quê? Começa com P. Puxa saco. Irmãos, um dos trabalhos mais ruins que me deram na vida, eu tinha 15 anos de idade, eu era estagiário, não, como é que é? Não é estagiário, não. Eu não me... Hein? Não existia isso naquela época, não. Menor aprendiz não existia naquela época. Mas eu era assim, era contratado pelo governo, alguma coisa assim. E aí a diretora me colocou numa função, que função horrível. Ela me botou sentado em frente ao relógio de ponto para vigiar as pessoas que iam bater ponto. Que função horrível! Nunca tive igual. Que alívio quando me tiraram de lá e me botaram para ser carteiro e levar carta. Ah, seu Valdilano, só fica reclamando que pega sol e não sei. Eu fui carteiro também. Só que era assim, light, né? Não era como o senhor, não. Não tinha amarelinho. Era amarelo o seu, é? O meu era qualquer cor. Eu levava, a roupa era qualquer cor. Pois é, respondi sua pergunta, querida irmã. Muito obrigado, foi boa essa pergunta. Acabou? Outra pergunta. Poderia um pastor ter paz com uma decisão que traz divisão à igreja? O senhor conhece algum caso? Eu conheço um caso, eu sou um caso, mas eu durmo, porque eu sei o que eu fiz. Eu durmo. Você não me vê, eu durmo. Eu não tenho problema nesse sentido, não tenho. O senhor sabe que eu não tenho. Tomei a decisão que devia tomar. Ele que nos julgue.
Está respondida a pergunta. De novo, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Se a pergunta foi feita tentando me embaraçar, eu deixei ela bem claro. Vocês entenderam? Pronto. Pergunta à minha esposa, quem quiser, pergunta à minha esposa, pergunta às minhas filhas, que não sabem de coisa nenhuma. Minhas filhas não sabem de coisa nenhuma. Sempre levei nas costas. Até quando minha esposa chegava para mim e dizia assim, o que você está... Aí sim, enquanto não tomei a decisão, não foi fácil. O senhor sabe o quanto eu sofri para chegar até a decisão que eu tomei. Tem outra pergunta? Pode fazer. Eu espero. Eu imagino, não sei por que eu imaginava que iam sair algumas perguntas, como que dizia assim, vou pegar ele pelo pé agora. Não sei por que eu tinha essa ideia. A pergunta, o Senhor trouxe algumas questões sobre seguir a paz com todos e a santificação. Em momentos que queremos a santificação, nem sempre teremos paz com todos os homens. E o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 23, diz: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Olha, Como antes nós... de eu responder essa pergunta, eu quero dizer... Não terminou a pergunta. Continue. Como diante disso, por exemplo, o texto da irmã falou sobre espada, e agora Paulo fala sobre ter paz com todos. Então, de que modo agir, como ter discernimento e paz com o Senhor para agirmos de modo correto? Ok. De antemão, eu digo o seguinte, eu espero que essa pergunta tenha sido feita sem malícia. Vocês entenderam o que eu disse? Espero que essa pergunta tenha sido feita sem malícia. Agora vamos à resposta. Mateus 5, né? Mateus 5 diz assim, primeiro, olha o contexto de Mateus 5. Ouviste que foi dito, odiarás ao teu inimigo. Deixa eu ver aqui, que eu até me perdi aqui, deixa eu ver aqui. O que me tira, às vezes, assim, essa tranquilidade, é perceber sutileza nas perguntas. Isso me deixa, assim, dá uma vontade de fazer outras coisas, mas eu não posso fazer outras coisas. Versículo 21 diz assim, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Nós já vimos, esse texto está falando da raiz de todo problema que é chamado de assassinato. Tanto é assim que ele diz, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Aí ele diz, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Quero dizer algumas coisas para os irmãos. Antes de tudo, ninguém, creio eu, deve, que é o outro lado da questão, deve buscar reconciliação se tiver consciência de que pecou, mas não esteja arrependido. Eu vou repetir. Ninguém que tenha tido alguma dificuldade de relacionamento e considera, melhor dizendo, ter consciência de que pecou contra a outra parte, não deve buscar reconciliação se não estiver arrependido. Vocês já ouviram pessoas dizer assim, fulano, olha, se eu fiz algum mal para você, me perdoe, tá? Ele tem consciência de que fez algum mal? Ele está dizendo, se eu fiz, me perdoa. Tá bom. Agora,
Agora é o outro lado. Eu estou aqui e sei que meu irmão tem alguma coisa contra mim. O que é que eu devo fazer? Diz o texto aqui. Eu devo procurar, ele diz aqui, vá se... Cadê onde é? Eu saí dele lá. Aqui. Ali deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando faz a tua oferta. Agora mudou o quadro. Eu sei, estou lembrado, que o meu irmão tem alguma coisa contra mim. Mas o que o irmão tem contra mim? Eu sei. Eu preciso me reconciliar com ele. O que eu devo fazer? Eu devo ir lá fazer o quê? Dizer, meu irmão, eu quero lhe pedir perdão porque eu pequei contra você. Você tem razão de ter alguma coisa contra mim. Vocês acham que é isso mesmo? Não parece ser assim? Parece ou não? Sim. Agora, e se você não tem aqui na sua consciência que você tem isso? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto chama-se oportunidade. Vou pensar aqui na minha digníssima. Nos 35 anos de relacionamento com ela, eu aprendi, vi alguns momentos em que eu a ofendi, ela está lá chorando, não adiantava eu ir lá falar com ela naquele momento, porque ela não ia querer saber de conversa naquela hora. Então, eu precisava esperar uma oportunidade para falar com ela. Terceiro, se eu tenho consciência de que meu irmão está com problema comigo, de novo, eu primeiro preciso levar a situação ao Senhor. Senhor, de fato, eu não devia ter feito o que fiz. O que fazer agora? Meus irmãos, vou dizer assim para vocês. Foi citado aqui Evode e Sintique. Olha o que o apóstolo Paulo fez quando soube que Evode e Sintique estavam em conflito. Ele disse, rogo a Evódia. Olha só como ele era imparcial. Rogo a Sintique. Ele demonstra o seu amor tanto por Evódia quanto por Sintique. Ele demonstra o seu amor, o seu compromisso com o Senhor, dizendo, pensem concordemente no Senhor. Meus irmãos e irmãs, qualquer um de vocês dos que estão aqui, e dos que estiverem fora, e dos que forem ouvir o que eu vou dizer agora, prestem minha atenção, não se metam aonde vocês não têm conhecimento. Enquanto vocês não puderem dizer, rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Mas enquanto vocês estiverem com alguma simpatia por algum dos lados, seja de Evódia, seja de Sintique, fique calado, porque é melhor para vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós fomos chamados de pacificadores e, portanto, filho de Deus. Por isso é dito assim, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas enquanto eu tiver no meu coração qualquer inclinação por qualquer parte entre irmãos, eu estou incapacitado, eu estou impossibilitado, eu estou entrando num lugar de areia movediça, tentando pacificar o que eu não tenho paz em Deus e com Cristo. Eu espero que essa palavra que eu tenho falado hoje, traga paz entre os irmãos. Alguém há pouco tempo disse assim, pastor, a igreja está magoada. Eu disse, magoada?
E os justificaram, ainda diz assim, não. Ele diz, magoada ou triste. Está uma diferença grande. Se disser triste, essa igreja está nos caminhos do Senhor. Se disser magoada, gente, não se pode ouvir um pregador com mágoa no coração. Quem tiver com mágoa no coração, eu vou dizer assim para vocês, procurem um pregador que não deixe mágoa no coração, porque não convém nem a quem está com mágoa, nem a quem está pregando. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Então, eu termino dizendo aqui o que está escrito. O firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E então vem a pergunta, o que, pois, colheremos se seguirmos a paz com todos e a santificação? O texto responde, e eu posso dizer assim, no sentido, colheremos o final feliz reservado para todos que andam na santidade, em santificação e em paz com todos. É isso que nós colheremos. É isso, irmãos. Alguma dúvida? Vamos ficar em pé, irmãos.